Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Juan da Germinadora e eu queria falar com vocês sobre um assunto que acho que tem sido os últimos 12 anos da minha vida, venho focando nisso e acho que é muito relevante para esse momento atual. E eu queria falar justamente com vocês quais são os 5 maiores desafios que tornam grandes organizações alvo de disrupção por startups. Isso é interessante não só para as corporações, sino para os disruptores, né? Aqueles que estão criando startups. Então, o primeiro conceito que eu queria questionar aqui, que eu queria colocar, existem muitas definições do que é uma startup. A que nós usamos, digamos assim, é uma organização que consegue crescer exponencialmente, sim? De forma rapidamente, num período curto de tempo, consegue ganhar um mercado grande, sim? Um mercado relativamente grande e consegue crescer exponencialmente. É isso que é uma startup para a gente, sim? Então, crescimento startup tem muito a ver com a definição do Paul Graham. Steve Blank e Eric Ries têm outras definições, mas eu gosto mais dessa do Paul Graham, do Y Combinator. Se vocês não conhecem, muito importante ver. Bom, e como uma startup cresce exponencialmente? A primeira coisa que ela faz, basicamente, ela tem algum componente, alguma coisa nela, seja na oferta, no processo de aquisição ou no processo de entrega de valor, ela tem no modelo de negócio, tem alguma coisa que funciona 2, 3, 10 vezes melhor do que os concorrentes atuais, sim? Então ela basicamente tem algum breakthrough, sim? E ela basicamente consegue crescer exponencialmente porque coloca para fora, digamos assim, ela não tem restrição de crescimento interno, sim? Que muitas organizações têm. Por quê? Vamos lá, o primeiro problema que a gente vê em grandes empresas, né? O grande problema que a gente vê em grandes empresas dos 5 grandes assuntos que eu vou falar hoje, é o problema de optimização. O que uma startup está optimizando, o que uma grande organização está optimizando. Então, uma grande organização normalmente optimiza a estabilidade e controle de custos. Então, todos os sistemas, você vai ver que o próprio orçamento, a própria estratégia, o planejamento estratégico, gestão de projetos, gestão de desenvolvimento de novos produtos, lançamento de novos produtos, novas linhas de negócio, etc., eles focam, na verdade, muito mais em estabilidade e em controle de custos, o que faz todo sentido, porque uma grande empresa tem muito a perder, então ela adota uma postura de retranca, aquele que está na defesa, sim? Então esse é o espírito, né, daquilo que uma grande organização está optimizando, enquanto que uma startup, ela optimiza a adaptação e maximização de valor, ou seja, ela está continuamente se adaptando e ela está basicamente com o míssil focando, tentando descobrir o que é valor, né, em um ambiente justamente que tem alta volatilidade, incerteza, ambiguidade, complexidade. Então ela está justamente nesse processo exploratório, né? Aí, que mais? O segundo ponto, que é, digamos assim, o maior desafio que uma grande organização tem, são os sistemas de incentivos que ela tem. Então, os incentivos dentro de uma organização, eles são desalinhados, eles não são extremamente alinhados, né? Em uma startup, elas são 100% alinhados. É como a diferença que você tem entre uma luz, né, uma luz normal, fluorescente, e um laser. É feito da mesma componente, são fótons, sim? A diferença é que no laser estão a harmonia e foco, sim? São 2 componentes de um laser, harmonia e foco, enquanto em uma luz tradicional é uma luz difusa, né, onde os fótons estão digamos assim, frequências diferentes, estão indo para vetores diferentes, então você tem uma coisa difusa. Numa grande empresa acontece isso, basicamente você tem um monte de produtos, um monte de linhas de negócio, etc. Se você for ver o que Jobs fez quando voltou, né, para a Apple, foi cortar, né, grande parte dos negócios. Então, esse é um dos grandes desafios que grandes empresas têm. Tem um monte de incentivos e os incentivos basicamente acabam atrapalhando, acabam estabilizando ela no lugar que ela está, sim? Enquanto que uma startup basicamente tem incentivos para mudar, né, se adaptar. Processos. Em termos de processos, grandes organizações, elas, digamos assim, têm poucos processos que são chave. Os outros processos, digamos assim, eles podem ser ineficazes e ineficientes. Eles podem ser, digamos assim, não podem ter necessariamente, você não está tentando apertar parafuso e deixar eles super eficientes em todo, né? Então eles basicamente, você acaba tendo uma digamos assim,
uma inércia, sim, em termos de processos que são ineficientes. Por outro lado, né, uma startup ela foi criada para crescer rapidamente. Então, os processos são hiper eficazes e hiper eficientes. Eles foram pensados de encontrar, digamos assim, a forma como não fazer, né? Numa grande empresa, às vezes o pessoal está jogando outro jogo, né? Você tem recursos, então de repente um gestor de uma área está pensando em status, esse cara está optimizando, por exemplo, quantidade de pessoas dentro da sua área, então de repente ele está optimizando isso em vez de dizer, não, eu vou automatizar absolutamente tudo e eu quero a menor quantidade de ratio, né? Eu quero o menor possível de pessoas para fazer uma atividade que pode ser automatizada. Então, startups já nascem com esse DNA, né? E em termos de organização, uma grande organização, normalmente ela tem silos funcionais, então ela está estruturada de forma funcional, porque faz sentido em termos de custos. A gente já falou que o pessoal está focando, normalmente o que o pessoal está otimizando é eficiência, né, de custos, sim? E aí então o que acaba acontecendo é que você pode obter eficiência de custo a um custo muito grande, mas que é justamente o custo de você não optimizar por valor, né? Então, o custo de você deixar de ganhar, mas digamos assim, no balanço, você não vê quanto você deixou de ganhar por ter uma estrutura em silos, por exemplo. Uma estrutura funcional. O que você vê de repente no balanço é quanto você deixou de economizar porque agora você centralizou a TI, por exemplo, centralizou um call center, um atendimento a clientes, etc. Mas você não vê quanto você deixou de ganhar, né? No balanço não mostra isso. Basicamente lá mostra o quanto você economizou em termos de custos. E aí você teve mais lucro nesse ano, mas à custa do lucro futuro, né? De você provavelmente ser exposto a alguém que faz mais rápido e melhor, sim? E as startups, né? Uma Amazon da vida continua sendo startup, um Google continua sendo startup, um Netflix, por exemplo, esses caras escalaram a organização, sim? Então, e escalaram com outra estratégia, uma estratégia de subsistemas focados em valor. Então, por exemplo, a Amazon tem subsistemas, digamos assim, serviços, né? Negócios que são unidades de negócio pequenininhas que têm serviço e elas são alimentadas por até 2 pizzas, né? O pessoal fala, né? Eu não conheço a profundidade do negócio da Amazon, mas o que está acontecendo agora é uma estrutura organizacional um pouquinho diferente, que é basicamente são como se fossem startups dentro de uma grande corporação, ou seja, eles se organizam como startups, basicamente focando o fluxo de valor. Ou seja, você vai ter quem sabe, digamos assim, em 2005, 2006 eu trouxe a Scrum para aqui para o Brasil, e o que a gente fez foi tirar essa ideia, né, de funcional, de um passar o bastão para o outro em departamentos, né, as pessoas estarem em departamentos, e a gente colocou todos juntos em uma célula. Então isso que está acontecendo, só que não mais a nível de desenvolvimento de produto, e sim a nível de o negócio como um todo, né? Quem viu o meu Canvas, aliás, anota aí, pragmaticmanagement.org, vocês podem descer o meu Canvas aí, vocês vão ver que na verdade os negócios se organizam, sim, de ponta a ponta com 2 objetivos, basicamente pegar uma carinha triste e transformar essa em uma carinha feliz. Basicamente o que está acontecendo é grandes organizações que pensam como nativas digitais ou são nativas digitais, elas focam em valor e não em optimizar custo, certo? Outro assunto que é super importante é nível de adaptação ao novo mundo digital, e esse talvez seja o mais impactante. Então, os caras que já estão, digamos assim, aquela grande empresa de telecomunicações, ela já fez um investimento durante décadas, sim? E ela tem um custo gigantesco, né, de jogar fora tudo. Então, basicamente, o que esse pessoal está, lamentavelmente, né, você junta um monte de gente e você traz elas para uma situação, eu chamo isso de situação de luto, né? O pessoal está passando por um processo de luto. Então, ou está em negação, ou a organização está em negação em nível de, digamos assim, o nível de adaptação ao novo mundo digital. Então, tipo assim, não muda nada, né? O pessoal não vai deixar de ler revista, ler jornal, de assistir TV, e também não acho que ninguém vai deixar necessariamente. O ponto é que provavelmente não suporte, né, essa nova economia, esse pessoal novo que está chegando, tem novos hábitos, né? Novos valores, novos hábitos. E isso muda tudo, né? Isso muda absolutamente
absolutamente tudo. Então, esse pessoal, o grande problema que eu vejo é que está ou em negação ou tem algumas mudanças cosméticas. Então, pinça um assunto da moda, um agile da vida, um DevOps, ou design thinking, ou, sei lá, o termo startup também, e faz isso de forma superficial. Sim, cosmética. Então, digamos assim, ninguém pode falar que não está se mexendo, mas no final das contas, a gente sabe que tem um assunto bem interessante, uma pesquisa que foi feita. Até 2027 se prevê que 75% das maiores 500 empresas lá nos Estados Unidos, elas vão estar extintas, vão ser substituídas por novas, por outras que fazem talvez 5, 10 vezes melhor do que eles fazem em termos de eficiência, né? E eficácia, né? Entrega melhor, de melhor forma e coisas melhores para o cliente final, porque eles estão otimizando provavelmente carinha feliz, né? Carinha feliz do cliente final. E tem muitos negócios que são super ineficientes aí. E por outro lado, então do outro lado a gente tem os nativos digitais que eles nasceram repensando a indústria. Então você tem um quinto andar aí que repensou a forma como se aluga o imóvel. As pessoas não queriam classificá-los em jornais e depois não queriam classificá-los em vez de um jornal na internet. O pessoal simplesmente quer alugar, não é? Ou seja, quando a gente deixa de optimizar a indústria como é, por questões históricas, por questões geográficas, né? Você não pode ter uma imobiliária, você tem imobiliárias em cada bairro, etc., né? Agora, quando você tem uma imobiliária na tua palma da mão, uma única imobiliária, isso muda tudo, né? Então aí você tem justamente esse tipo de questões, né? Onde as coisas deixam de ser geográficas, né? E passam a ser bits também. Quanto mais informação e menos geográficas sejam as coisas, mais o potencial de ter um winner wins all, né? Digamos assim, um ganhador ganha tudo. Você não tem 10, 15, né? Você não usa o Google em um bairro e usa outro navegador, outro buscador, né? Outro search em outro bairro. Não, você usa o mesmo, certo? Então, aí a gente tem potencial de grandes negócios, digamos assim, de negócios que na verdade dizimam uma indústria inteira, né? Então, acho que esses são os grandes desafios que nós estamos vivendo. Então, esses são os 5 grandes desafios que as grandes organizações, no meu ver, têm hoje. Devem ter outros aí, mas esses são aqueles que eu consigo ver hoje. E eu sugiro para os inovadores dentro de corporações ou para os inovadores que estão, na verdade, querendo romper grandes organizações, grandes indústrias, estamos em um momento fantástico. São 10 anos aí de oportunidade e desafios. Ou seja, para uns são desafios para se defender, para repensar os seus negócios, para outros são oportunidades e, queira ou não queira, digamos assim, as grandes organizações podem repensar a forma de fazer inovação. Christensen, há pouco atrás, uns 5 semanas atrás, ele tweetou uma coisa, eu acabei tweetando uma frase dele, na verdade, que ele estava numa conferência muito interessante sobre Lean Startup, e ele falou o seguinte, que o pior lugar para você criar novos modelos de negócio é dentro do modelo de negócio existente. E foi justamente nessa linha que a gente acredita que a Germinadora pode ajudar tanto grandes organizações quanto empreendedores. É isso basicamente que a gente faz, criar um espaço, um ambiente onde a gente consegue ter um ambiente que permita justamente pensar diferente, pensar fora da caixa, questionar, né, os modelos de negócio atuais das indústrias, questionar as formas como hoje são feitas as coisas, né? Eu sou um questionador, eu questionei a forma como a gente desenvolvia projetos em software lá atrás, em 2005, questionei também, assim, a gente vive questionando uma série de coisas. Eu estou hoje focando em Pragmatic Management, que é justamente um questionamento do modelo de gestão atual das grandes organizações e que serve tanto para startups quanto para grandes organizações, repensar a forma do que a gente está optimizando. Se a gente está optimizando custos e estabilidade ou a gente está optimizando flexibilidade, adaptabilidade e valor. Então, gente, era isso aí que eu queria passar para vocês. Dê uma olhada aí, germinadora.com. Mais novidades, estamos por aí. Abraço, até logo.